A condução de pesquisa, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença quando nós pensamos na qualidade de vida das pessoas. Por que fazemos pesquisa? E esse é o grande objetivo dessa nossa apresentação de hoje. Ou seja, nós temos nesse momento que orientar as pessoas, principalmente aquelas que não estão conduzindo pesquisa ou que conduzem pesquisa, mas precisam de uma orientação um pouco melhor. Vamos falar um pouquinho sobre o processo de condução de pesquisa no nosso país. Primeiro, é importante deixarmos uma definição bastante clara. O que é pesquisa envolvendo seres humanos e quais são estas implicações, de uma forma geral, sobre a segurança das pessoas que participam desses processos e também as questões regulatórias relacionadas à condução desse estudo. Então, a primeira definição seria o que é ensaio clínico e pesquisa clínica. Como pesquisa clínica, o importante é a gente entender que todas as pesquisas que se utilizam de seres humanos para conduzir esse estudo, nós estamos falando de pesquisa clínica. Ensaios clínicos são ensaios ou pesquisas controladas que tendem a seguir uma metodologia científica muito específica. Ou seja, para que a gente possa começar a fazer uma pesquisa, a primeira coisa é escrever ou desenhar ou elaborar o que nós chamamos de protocolo de pesquisa ou projeto de pesquisa. Então, de fato, não podemos pensar em conduzir pesquisa, seja ela envolvendo medicamentos, cosméticos, produtos para a saúde, por exemplo, uma prótese, se efetivamente nós não tivermos um protocolo ou um projeto de pesquisa. Quem pode escrever esse projeto? O que nós chamamos de pesquisador responsável, ou de pesquisador, ou de investigador principal. Estes pesquisadores estão inseridos nas universidades, estão inseridos em grandes centros de pesquisa, em institutos de pesquisa, e são responsáveis por escrever o projeto, ou em muitas situações, auxiliar equipes de empresas, equipes de indústrias farmacêuticas, equipes de indústrias cosméticas, ou mesmo o Ministério da Saúde, a elaborar o que nós chamamos então de protocolo de pesquisa. Estes pesquisadores, evidentemente, não trabalham sozinhos, eles precisam também de uma equipe. Dentro dessa equipe, o que nós vamos perceber é que existe um conjunto de profissionais, ou seja, que nós vamos chamar aqui de subinvestigadores ou de pesquisadores assistentes. Então, nós temos sempre, para a condução de uma pesquisa, um projeto de pesquisa, ou seja, o desenvolvimento desse processo. Este projeto vai trazer detalhes do que eu preciso para conduzir essa pesquisa. Esta pesquisa precisa de um pesquisador responsável que seguramente terá uma equipe trabalhando com ele. Essa equipe é uma equipe multidisciplinar. É uma equipe composta não apenas por médicos, mas composta também por nutricionistas, psicólogos, enfermeiros, farmacêuticos e tudo isso na dependência do que nós queremos estudar. Ou seja, se eu quero estudar, por exemplo, uma medicação, seguramente vamos falar aqui da necessidade da presença de um médico, da presença de farmacêuticos. Se estamos pensando no desenvolvimento de uma prótese, de um equipamento, vamos precisar de pessoas especializadas, cada uma na sua área de atuação. Portanto, quando nós pensamos em conduzir uma pesquisa, a ideia então é, temos o projeto, temos um pesquisador responsável e, na sequência, ele define a sua equipe, que, como eu disse, é uma equipe multidisciplinar, selecionada em função das necessidades que nós temos de cada projeto. Uma profissão que existe nessa área, que é bastante importante, é um profissional chamado de coordenador de pesquisa. Então, quando nós pensamos em conduzir um ensaio,
conduzir uma pesquisa, além do projeto, além do pesquisador, nós temos ainda uma equipe multidisciplinar e nesta equipe multidisciplinar nós temos com certeza a presença de um coordenador, geralmente uma pessoa na área da saúde, por exemplo, um farmacêutico, um enfermeiro, um fisioterapeuta. Por outro lado, um item absolutamente importante agora, além da equipe de pesquisadores compostas por esta equipe multidisciplinar, sem dúvida nenhuma, é a importância da participação do que nós chamamos de participante da pesquisa, um indivíduo que vai ser convidado a conduzir essa pesquisa. Nós chamamos no Brasil hoje de convidados aqueles que nós vamos abordar para orientar se eles têm ou não interesse em contribuir com aquela pesquisa. Importante deixar claro que este participante de pesquisa não precisa necessariamente ter uma patologia. Se nós estivermos pensando, por exemplo, no estudo ou numa pesquisa, num ensaio clínico, que vai avaliar a segurança de um produto cosmético ou mesmo de um determinado alimento, não estamos falando necessariamente de um participante que possui uma doença ativa ou que possui uma patologia. Então, este participante, independente de ter ou não uma determinada patologia, ele será convidado a participar de uma pesquisa e é com este participante que nós vamos, então, fazer os testes, fazer os nossos ensaios clínicos. A importância desse participante é fundamental. Se nós não tivermos um participante consciente dos seus direitos, dos seus deveres, dos riscos que ele corre ao participar de uma pesquisa, dos eventuais benefícios que ele tem ao participar de uma pesquisa, necessariamente este participante mal orientado ou pouco orientado, ele corre muito mais risco do que o necessário. Então, é fundamental que todos os participantes de pesquisa, se convidados a participar de um projeto, compreendam, entendam o que acontece com a condução de um estudo, tirem suas dúvidas com os pesquisadores e com as equipes de pesquisa e com a equipe multidisciplinar, para que então, somente após o esclarecimento da sua participação, o esclarecimento dos seus direitos, dos seus deveres, como a pesquisa vai ser processada, como aquela equipe multidisciplinar está envolvida com aquele projeto, ele então irá aceitar participar dessa pesquisa e dessa forma nós entendemos que no centro de pesquisa ou no instituto de pesquisa nós podemos então pensar e desta forma planejar uma pesquisa. Por outro lado, para que a gente consiga dar início a esse projeto, é muito importante entender que não basta o pesquisador ter o desejo de fazer uma pesquisa, ele precisa avaliar esta pesquisa do ponto de vista ético e do ponto de vista legal. Do ponto de vista ético, existe um sistema no Brasil criado em 1996 que se chama Sistema CEP-CONEP. O sistema CEP-CONEP, que existe, repito, desde 96, ele neste momento possui em média praticamente 700 comitês de ética em pesquisa. E estes comitês são coordenados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. E é isso no Brasil que nós chamamos de Sistema CEP-CONEP. Esse sistema, ele possui um conjunto de regras. São dezenas de regras que regulam o sistema CEP-CONEP. Na atualidade, esta regra principal, que nós podíamos chamar de regra mãe, sofreu uma revisão no ano de 2012, e ela tem o número de 466, Resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde, que junto com a norma operacional 001 de 2013, regula o sistema CEP-CONEP. Este sistema está passando por um conjunto de modificações. Essas modificações, elas ocorrem de maneira gradual e constante, por uma questão muito simples. A discussão sobre problemas e questões éticas que temos no ano de 2014 não são as mesmas questões, nem tampouco os mesmos dilemas que vivíamos em 1996. Por isso, quando falamos do sistema CEP-CONEP, temos que entender que existem regras
que são regras básicas, que mesmo assim sofrem revisões, e um conjunto de regras complementares. Recentemente, em novembro de 2014, nós tivemos a publicação, numa discussão que nós tivemos junto com este sistema, de 3 novas minutas de resoluções. Imaginamos que estas novas resoluções tendam a aparecer de uma maneira definitiva, portanto, com publicação em Diário Oficial, no próximo ano, em janeiro, fevereiro, março, talvez no primeiro semestre de 2015. Muito bem, o que nós temos que entender então? Que para eu conduzir uma pesquisa clínica, portanto, uma pesquisa que envolve um ser humano, que esta pesquisa clínica, que pode ser um ensaio clínico por quê? Porque apresenta um protocolo, porque possui uma metodologia muito específica para ser conduzida, ela precisa de um conjunto de profissionais, ela precisa de uma estrutura de pesquisa, de um instituto de pesquisa, com um conjunto de requisitos que garantam segurança ao participante da pesquisa. Para que a gente comece essa pesquisa, precisamos, num primeiro momento, de uma análise do sistema CEP-CONEP, que é regulado pelo Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde e que, neste momento, tem uma norma básica, que é a Resolução 466 de 2012, uma norma operacional, que é a 001 de 2013, e um conjunto de resoluções complementares. Temos que entender também que ninguém faz pesquisa sem recursos financeiros. Isso é bastante importante. De onde vem este recurso para que a gente conduza uma pesquisa? Esses recursos são provenientes do que chamamos de uma forma bastante genérica de patrocinador. Quem pode patrocinar uma pesquisa? Por exemplo, o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é um patrocinador de pesquisa no Brasil. Nós temos no Brasil uma série de doenças, uma série de itens que devem ser avaliados para o governo e pelo governo, para que a partir dos resultados dessas pesquisas, políticas públicas sejam feitas. Então, por exemplo, para que a gente possa hoje ter uma campanha bastante importante para a vacinação do HPV, o Brasil conduziu, antes de termos a vacinação para o HPV, o Brasil conduziu pesquisas com participantes de pesquisa que foram recrutados, estas vacinas foram testadas, chegou-se à conclusão que a vacinação, de forma bastante clara do ponto de vista de metodologia científica, de fato deveria contribuir com a população. Então, um patrocinador pode ser, por exemplo, o Ministério da Saúde. Temos patrocinadores que são do governo, não necessariamente o Ministério da Saúde. Por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, o CNPq, agências de fomento, BNDES, temos agências de fomento, ministérios, vários desses ministérios, patrocinando, então, uma série de pesquisas que, obviamente, devem ser do interesse da população. Temos também os patrocinadores privados. Então, eu posso perfeitamente ter uma indústria de alimentos, por exemplo, que tem o interesse de produzir um alimento funcional, um iogurte que tenha um apelo funcional, um cosmético que tenha um apelo de, além de hidratar, por exemplo, reduzir rugas de expressão, uma prótese. Então, existem indústrias na área da saúde que trabalha com equipamentos, que trabalha com próteses, que trabalha com alimentos, com cosméticos, com medicamentos, vacinas, que também serão considerados patrocinadores. Ou seja, estes patrocinadores também precisam de uma estrutura. Não existe pesquisa sem recurso financeiro. Esses patrocinadores, então, possuem, assim como nos centros de pesquisa, possuem uma estrutura dentro da sua empresa, seja ela pública, seja ela privada. Por exemplo, Biomanguinhos, uma empresa do governo, possui uma estrutura que tem lá
o seu presidente, existe um conselho, existem seus diretores, existem gerentes, existem os MSLs, não em todas as empresas, mas essa é um tipo de profissional bastante importante que tem ocorrido no Brasil nos últimos anos e que faz toda a diferença para a condução de pesquisa, são profissionais muito bem formados. Existem assistentes e existem os monitores de pesquisa clínica também. Esses monitores têm um papel fundamental na condução de pesquisa, tanto quanto os pesquisadores, os coordenadores dos centros de pesquisa. Nós precisamos de monitores de pesquisa. Esses monitores de pesquisa, eles têm um papel bastante importante porque, na medida que eu vou conduzir uma pesquisa em um instituto de pesquisa ou um centro de pesquisa, que pode ser um grande hospital, uma clínica, dentro desse instituto, nós precisamos garantir que o patrocinador do estudo, seja ele o Ministério da Saúde, seja ele uma empresa pública ou privada, que esses monitores monitorem, acompanhem o projeto para garantia de que tudo aquilo que estava definido no projeto seja de fato realizado. Além dos monitores de pesquisa e dos patrocinadores e do sistema CEP-CONEP, nós temos um item muito importante, que é o papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa possui um departamento específico para acompanhar a condução de pesquisa no Brasil. Hoje, este setor, esta coordenação, recebe o nome de COPEC. É uma coordenação específica para a condução de ensaios clínicos, assim como existe uma outra coordenação que se chama COPEA, que avalia os ensaios com alimentos, cosméticos, correlatos. Então, hoje, na Anvisa, se você tem interesse em conduzir um ensaio clínico, você precisa tanto da COPEC, que trabalha com medicamentos, se o seu ensaio for com medicamentos, mas se o seu ensaio for, por exemplo, com dispositivos, ou com alimentos, ou com correlatos de uma forma geral, você precisa da COPEA, que é uma outra coordenação. Ou seja, se no Brasil hoje você tem interesse em conduzir um estudo clínico ou um ensaio clínico, nós precisamos dos institutos de pesquisa preparados, com uma série de requisitos que eles possam ser cumpridos por esse instituto. Precisamos de participantes muito bem orientados e muito bem esclarecidos. Precisamos de uma análise robusta do sistema CEP-CONEP. Precisamos de patrocinadores muito bem orientados, muito bem preparados e precisamos também da anuência da Anvisa. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela vai então coordenar uma série de ações na medida em que, quando eu quero conduzir uma pesquisa, eu, pesquisador, além da anuência do sistema CEP-CONEP, eu preciso ainda do aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que será responsável por emitir um documento que nós chamamos de uma forma geral de comunicado especial. A Anvisa, ela possui um conjunto de requisitos, ou seja, se eu quero conduzir pesquisa, o meu centro de pesquisa, por exemplo, precisa atender a um conjunto de normatizações. Hoje nós temos a RDC 39 de 2008, nós temos a Instrução Normativa 4, nós temos a RDC 36, a RDC 38, nós temos também um conjunto de regras da Anvisa, mas que também estão num processo de revisão. Esta revisão tende a ser bastante significativa para o ano de 2015. Temos que abordar, inclusive, esses aspectos sobre as mudanças nos processos de condução e avaliação dos projetos de pesquisa pela Anvisa, porque no ano de 2015 sabemos que essas mudanças podem causar um grande impacto para os profissionais que conduzem pesquisa, ou seja, se nós não nos prepararmos para o cenário que se aproxima, é provável que as empresas, que os patrocinadores, que os centros de pesquisa, que o sistema CEP-CONEP sinta até algumas dificuldades. As instâncias regulatórias, e a Anvisa é uma instância regulatória, nós temos que entender que elas não estão sozinhas no mundo. A Anvisa não é a única autoridade regulatória dentro do sistema de vigilância sanitária. Por quê? Porque quando nós pensamos em agências regulatórias, nós temos que entender que existem
além da Agência Regulatória Brasileira, além da Anvisa, existem também outras autoridades regulatórias, como, por exemplo, FDA nos Estados Unidos, EMA na Europa, Agência Regulatória da Austrália, do Japão, do Canadá. Então, a Anvisa, muitas vezes, vai aos centros de pesquisa, aos institutos de pesquisa, depois de iniciado um estudo. Por quê? Porque ela não só é responsável por dar a anuência para você fazer uma pesquisa, mas ela é responsável também por acompanhar a forma como você conduz esse estudo. E o mesmo se aplica às outras agências regulatórias. Se nós fizermos no Brasil uma pesquisa envolvendo um patrocinador internacional, por exemplo, o Brasil faz parcerias com a agência americana, ou o Brasil faz parcerias de conduzir projetos com institutos de saúde americanos que estão junto com o governo americano, ou junto com o governo europeu, ou Cone Sul-Sul, projetos feitos com países da África. Então, várias agências regulatórias estarão envolvidas nesse processo, sem contar também as outras autoridades regulatórias brasileiras, Ministério da Agricultura, Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, este arcabouço regulatório é bastante importante. Para complementar esse sistema, nós precisamos ainda, para conduzir uma pesquisa, do que eu chamo de serviços de suporte. O que seria um serviço de suporte? Para eu conduzir uma pesquisa, além de tudo isso que nós já falamos até aqui, nós precisamos, por exemplo, de laboratórios de medicina diagnóstica. Eu não consigo conduzir uma pesquisa, ou boa parte dos ensaios clínicos, sem que eu tenha exames de segurança. Então, eu preciso de medicina diagnóstica, preciso de empresas, de laboratórios, que podem ser públicos ou privados, que conduzam um conjunto de exames, exames de imagem, exames de sangue, uma ressonância, uma tomografia, para que estes exames deem subsídio aos pesquisadores para que eles possam avaliar de maneira continuada se aquela pesquisa está caminhando bem. Também preciso, para conduzir uma pesquisa, de serviços de retaguarda, por exemplo, de um hospital, por exemplo, de ambulâncias. Quando eu penso numa pesquisa, a depender do tipo de projeto que eu conduzo, precisamos ter a retaguarda de um hospital. Precisamos ter a retaguarda de equipes de tecnologia de informação. Vocês conseguem imaginar a quantidade de informações que são geradas numa pesquisa. Então, temos que ter o desenvolvimento de sistemas informatizados. Nós temos que ter serviços de despachante. As pessoas sempre acham interessante, mas que serviço de despachante seria esse? Estamos pensando aqui em empresas específicas que consigam entender como que eu faço processos, por exemplo, de importação e exportação de um medicamento ou de um produto para a saúde, às vezes que sai do Brasil para um outro país ou que chega ao Brasil. Como que eu faço a distribuição desse produto por vários centros de pesquisa? E por vários centros, por quê? Porque muitas vezes conduzimos pesquisas em dezenas de instituições, não apenas no Brasil, mas também fora do país. Então, precisamos de empresas especializadas, de despachantes especializados para as questões de despacho aduaneiro. Nós precisamos de serviços de tradução. Temos que entender que vivemos num mundo globalizado. Muitas vezes o Brasil escreve projetos e faz parcerias com outros países. Temos que trabalhar, então, com tradutores. E não basta uma pessoa conhecer um outro idioma, ela precisa conhecer regras, nomes pontuais focados na área de pesquisa. Estatísticos, precisamos de estatísticos que saibam como escrever o projeto, definir o número de amostras, trabalhar junto com as pessoas de tecnologia de informação para desenvolver sistemas, para entender como desenvolvem-se fichas de anotação das coletas de dados. Precisamos de empresas que chamamos de uma forma genérica de packaging companies, que são empresas que vão produzir muitas vezes uma nova medicação, que tem toda uma linha de produção diferente da linha de produção de um produto já registrado. Então, são empresas específicas para desenvolver produtos investigacionais. Temos ainda empresas de logística ou empresas de couriers
que são empresas especializadas no transporte, por exemplo, de amostras biológicas, empresas especializadas em armazenar material de pesquisa, às vezes equipamentos. Então, essas empresas também não podem ser empresas que não tenham uma especialização muito pontual para a condução de pesquisa. Existem até as chamadas empresas de recrutamento, empresas que existem e que tendem a buscar dentro da sociedade participantes de pesquisa, ou melhor, potenciais participantes de pesquisa, que tenham critérios de inclusão e de exclusão de acordo com o previsto no protocolo. Temos também as chamadas ORPCs, que são organizações representativas de pesquisa clínica, ou seja, muitas vezes os patrocinadores ou mesmo os pesquisadores podem terceirizar alguns serviços. Então, eu posso terceirizar para o que nós chamamos de CRO, ou aqui no Brasil, nós chamamos de organizações representativas para pesquisa clínica. Ou seja, se eu quiser hoje no Brasil pensar em conduzir uma pesquisa, eu tenho que primeiro me focar num pesquisador que tenha uma expertise naquela área, numa equipe que seja capacitada, numa instituição que conheça todos os processos. Eu tenho que entender que existe o que é sistema CEP-CONEP. Eu não faço uma pesquisa sem uma avaliação ética, e esse sistema é complexo, robusto, possui um conjunto de regras, muitas estão em constante evolução, temos que nos atualizar. Eu tenho que entender que além do sistema CEP-CONEP, eu preciso da Anvisa, eu preciso também de uma licença da Anvisa para conduzir essa pesquisa, sempre que ela envolver medicamentos ou produtos para a saúde. Eu preciso de recursos financeiros, que podem ser provenientes tanto de empresas públicas quanto de empresas privadas. Ou seja, se eu quiser conduzir pesquisa para poder dizer com segurança ao consumidor final e a toda a população brasileira que o uso, por exemplo, de uma determinada vacina é segura, que o uso de um determinado cosmético, de um alimento, de um produto é seguro, é eficaz, se não passarmos por todos esses processos, seguramente nós podemos colocar a população em risco. Por isso, quando nós ouvimos que um determinado produto é seguro ou é eficaz, como população, nós temos que ter a certeza de que ele é seguro e eficaz porque passou por todas essas etapas. E este é um direito de todo cidadão brasileiro, questionar se realmente o que se coloca à disposição da população passou por todas essas etapas e tem a garantia da Anvisa, do sistema ético, das instituições de pesquisa, de que realmente ele pode ser considerado seguro e eficaz. E isso a gente só consegue através deste conjunto de ações. Então, nós queríamos hoje encerrar por aqui e espero que a gente tenha, de uma forma geral, passado um resumo sobre o que é conduzir pesquisa e o que a gente precisa. Fica claro que precisamos de muitas coisas e dentre estas coisas, o sistema regulatório, tanto do sistema CEP-CONEP quanto da Anvisa, é bastante importante e cada vez mais a gente sabe que existem mudanças e atualizações precisam ser feitas. Boa noite para todos vocês.